Olá e muito bem-vinda ao podcast Feminino em Foco. Eu sou a Nádia Pereira Gonçalves, cientista, autora, terapeuta, coach de líderes femininas e mentora de mulheres que querem criar ou expandir um negócio com base na sua essência. Este podcast é para todas as mulheres que são multidimensionais, que estão aqui para trazer transformação ao mundo com todos os seus talentos e paixões e querem viver o seu propósito com confiança, em liberdade e autenticidade. Quero convidar-te a embarcares comigo numa viagem de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e de liderança no feminino. Quero que saibas que podes ser quem tu quiseres ser e que podes abraçar todas as versões de ti. Podes ser a empresária, a coach, a espiritual, a aventureira, a lover ou a queen. É quando tu assumes todos os teus arquétipos, toda a tua energia feminina, que transformas na verdadeira líder da tua vida. Ao longo dos episódios, vou trazer-te as minhas histórias, reflexões, aprendizagens e pessoas inspiradoras para que possas ativar a tua energia feminina na vida e no negócio, através de um alinhamento entre mente, corpo e alma. Quero muito que possas usar todas as ferramentas e insights para conectares com o teu magnetismo e manifestares a realidade dos teus sonhos na tua vida e no teu negócio. Pronta para espalhar magia? Olá a todas, bem-vindas a mais um episódio do Feminino em Foco, o nosso episódio número 6, aqui depois de 6 meses de podcast. E a minha convidada de hoje chama-se Anaísa Rocha. É uma mulher apaixonada pela natureza, pela sua ciclicidade, é enfermeira, médica de medicina chinesa e especialista em saúde da mulher e fertilidade. É uma mulher assim multidimensional que já me acompanha há muitos anos. Começamos a trabalhar juntas quando eu tive o meu diagnóstico de infertilidade sem razão aparente e é uma pessoa a quem eu recorro quando tenho assim maiores fases de desequilíbrio na minha vida, seja hormonal ou emocional. Como eu disse há pouco, a Anaísa é uma mulher multidimensional e por isso tinha mesmo que vir aqui ao podcast falar connosco. É uma mulher cheia de talentos e paixões e vocês já vão perceber isso tudo. E nós vamos falar aqui um bocadinho hoje sobre o tema da fertilidade e sobre o paralelismo entre fertilidade, criatividade e útero enquanto centro criativo da mulher. Por isso, muito bem-vinda, Anaís, é uma honra Muito enorme receber-te. obrigada, muito obrigada, muito obrigada. É uma honra estar aqui depois de esta caminhada que já fizemos juntas e ter a honra de vir aqui ao teu podcast. Estou muito feliz por teres criado este lugar para dar voz, não só a tua voz chegar a mais mulheres, como outras mulheres chegarem até aqui, até a ti e chegarem ao mundo através de ti. Portanto, é uma alegria muito grande estar aqui, poder abrir aqui o meu coração, este e o outro, para vocês. Estou aqui desejosa de partilhar um bocadinho também da minha jornada e o porquê de eu estar aqui. Será uma honra esta conversa Muito obrigada pelas tuas descontraída, palavras. não é? Sim, sim, uma conversa descontraída entre amigas. Então, vamos começar aqui por explicar, ou por contar quem é que é a Anaísa e como é que surgiu esta paixão pela saúde feminina na tua vida. É verdade. Então, é assim, a Anaísa e a saúde feminina. Na verdade, a Anaísa era uma mulher, uma menina que sempre teve muitas amigas, muitos amigos, mas sempre se deu verdadeiramente melhor com rapazes Uhum. e que vinha com aquela crença muito forte que é mais fácil trabalhar com homens do que com mulheres, porque como enfermeira grande parte da minha jornada, ou grande parte da metade da minha jornada enquanto enfermeira foi efetivamente com essa visão, que as mulheres eram bastante mais difíceis de lidar e eu não Uhum. tinha muita paciência para dicos e mexericos. Uhum. Então eu preferia trabalhar com homens e eu tinha uma energia masculina muito, muito marcada, não a nível de aparência, mas a forma como eu vivia, eu era altamente masculina. Trabalho, 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 portanto, ação, 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 energia masculina no foco, totalmente, não é? Totalmente no foco, e isso levou-me
a perder-me da minha essência. A minha essência é altamente feminina, altamente criativa. Eu sou uma mulher que gosta de liberdade, de poder viver cada dia de uma forma diferente. Eu hoje em dia há dias que estou, a criar, cursos, a criar aulas, a criar formações, há dias que estou a dar consultas, há dias que estou a dar mentorias, há dias que estou simplesmente a viver e a aproveitar a vida, então eu consigo hoje viver essa realidade, mas essa não era a minha realidade antes. Eu, fiz 2 faculdades ao mesmo tempo e Uhum, entrei logo nesse mote de agir constantemente e de não ter tempo para pensar, e para me ouvir. uhum, Acho que foi isso que acabou por trazer-me ao feminino. Apesar de ter escolhido a área da saúde, exatamente porque havia uma especialidade em gravidez e saúde da mulher, esse foi o meu motivo para seguir a enfermagem, não foi o motivo para seguir medicina tradicional chinesa. Essa era a paixão por ser tão diferente, por ver o impacto na saúde da minha mãe na altura, e eu achava fascinante, então acabei por estudar as 2 áreas ao mesmo tempo, mas isso levou-me a uma exigência muito grande que hoje entendo que teve a ver com o meu crescimento, com a minha infância, mas até chegar aí, até chegar à importância do feminino, foi, perceber a desconexão que eu tinha de mim. uhum, Portanto, eu cheguei a uma altura em que tive um burnout, em que larguei tudo, em que fui viver para a Suécia, viver para Estocolmo, e porque achava que todo o sistema estava errado, estava tudo fora do controle, ninguém me respeitava, eu queria viver outra realidade, e tu que vives fora, de uhum, Portugal, é uma realidade diferente, naturalmente, não é? E já estiveste em vários países, és uma pessoa bastante viajada. Portugal tem uma forma de ser e de estar diferente na vida, e eu achava que indo para fora eu ia encontrar-me, mas na verdade, é para dentro que nós nos vamos encontrar. Mas essa experiência permitiu-me perceber que eu não sabia parar, que, o problema não estava fora nem nos outros, estava em mim e em não colocar limites. Percebi que as pessoas podiam viver de uma forma diferente, e viver na Suécia deu-me essa visão, olhar para fora e perceber: "Uau, as pessoas aqui vivem, não sim, sobrevivem". uhum, E isso tudo fez-me pôr em causa uma série de coisas, e quando voltei a Portugal para um casamento de uns amigos, eu já não voltei mais para a Suécia, porque eu percebi que não estava fora, estava dentro. uhum, Faltava-me as minhas consultas de medicina chinesa que eu tinha deixado, porque eu vivia praticamente dentro do hospital, fazia turnos uhum, sucessivos, fazia o meu horário, fazia outro horário além do meu, e isso fez-me desconectar de mim enquanto mulher, levando-me ao limite de ter o ciclo, menstrual desregulado, de, ter um diagnóstico de endometriose, por esta exigência tão grande de mim para mim. Na verdade, não era mais ninguém a exigir de mim a não ser eu, era uhum, eu própria a exigir de mim mesma, e isso fala muito sobre a minha infância e sobre a forma como eu fui, criada e incentivada a ser perfeita na minha visão, na ótica daquilo que eu vi. Eu sentia que tinha que ser perfeita, e esse perfeccionismo é um dos traços das mulheres, com endometriose, que foi aquilo que veio aqui despertar e romper literalmente o meu padrão da mulher que eu vivia com o masculino muito ativado, com a uhum, mulher em que realmente olha para o seu feminino, acolhe o seu feminino, e foi aí, nesse momento, em que eu percebi que tinha que haver mesmo uma mudança, tinha que ser mais profunda. Eu já tinha começado a estudar, naturalmente, sobre desenvolvimento humano, mas na prática eu não aplicava na minha vida. Eu achava fascinante, eu usava nas consultas, eu ajudava as outras pessoas, mas na prática eu não fazia isso. E chegavam uhum, muitas mulheres até mim a dizer que se queriam conectar com o ciclo, que queriam deixar a pílula, que queriam engravidar, e eu já as acompanhava nessa jornada, mas eu não era essa mulher, eu não vivia essa verdade na minha vida. Então, nessa altura, apesar de eu já trabalhar com mulheres nesse sentido, eu trabalhava em muitas outras áreas,
na área da saúde. Eu acompanhava pessoas de todos os tipos, dores lombares, hérnias, fibromialgia, casos oncológicos, tudo, tudo eu Uhum. acompanhava e ainda trabalhava em cardiologia e medicina interna. Então, na verdade, apesar de eu ter o conhecimento, eu não o levava para a prática e foi a minha vida, a minha saúde ser levada ao limite e eu quase perder o útero que me trouxe esse olhar no espelho de o que é que tu estás a fazer com a tua vida? Uhum. Queres Uhum. ser mãe? Vais casar? Queres ser mãe? Onde é que tu queres colocar uma criança nesta vida que tu Exato. vives, não é? Estavas em completo Foi piloto automático, não é? completamente em piloto automático, sem Hum. dúvida. E é muito importante isso que tu disseste, de a energia feminina não é só aquilo que nós vestimos, porque há muito esta crença de que conectar com a energia feminina é pôr um batom vermelho e é maquilhar e é pôr-nos bonitas e vestimos-nos bonitas e pronto, já estou com a energia feminina. E pôr umas rosas em casa e é isto. Não é? Até tenho ali rosinha. Exato. Também é isto, Também, também é, mas não é mas não só. é só, não é só, isso pode servir como uma capa. E posso dizer, agora que estamos a falar sobre isto, eu se calhar se eu olhar lá para trás e me lembrar os primeiros anos em que em que conheci o Hugo, que é o meu marido, e que começámos a viver juntos antes de casar e tudo, eu já tinha esse olhar sobre a casa, esse cuidado feminino, esse cuidar da alimentação, essa preocupação, com a alimentação, ser mais natural, Uhum, etc, ter uma consciência sobre o estilo de vida, mas na prática, aquilo que eu fazia mal, fazia mesmo muito mal, uhum, levando o meu corpo ao limite. exato. Então, se calhar até pode ter começado por aí, se calhar, nessa questão das rosas e das flores na casa, é uma forma de eu me conectar com o meu filho. Uhum, A minha alma já me chamava para isso, mas eu não via isso na prática. Foi preciso ser mesmo levado ao limite para recordar até que aquilo que me levou para a área da saúde era a saúde da mulher. E eu pensei: "Como é que eu me perdi uhum, nisto? Como é que eu esqueci aquilo que era o meu chamado?" Que já vinha lá atrás, quando eu tinha 17 anos. Esse chamado veio até mim, numa publicidade de especialidade de saúde da mulher. Eu pensei: "É isto", eu senti o meu corpo a vibrar, a dizer: "É isto". Mas a vida vai acontecendo, entramos no piloto automático, vem uma proposta de trabalho, a gente aceita, vem uhum, um convite para o outro lado e nós vamos. E eu comecei ao ponto até de trabalhar em cuidados paliativos, que é o inverso de trabalhar para a vida, que era aquilo que eu queria. sim. Então, nada é o acaso e ainda bem que eu vivi essa experiência, ainda Uhum, bem. uhum. Foi preciso eu viver tudo isso, para eu depois somar as peças do puzzle. E também te deu uma outra bagagem, não é? Para agora teres uma visão mais integrativa Com e certeza, com certeza. Deu mesmo, foi mesmo foi um sentido inverso. E pensando assim, eu na faculdade, o primeiro estágio foi na área da saúde da mulher, uhum, no bloco e no internamento. E segui o ciclo da vida, ou seja, saúde da mulher, depois pediatria, pois, adultos, cirurgia, por assim lá adiante. está, sim. Depois, na vida profissional, eu acho que fiz o processo inverso, porque eu comecei a trabalhar em pneumologia e infecciologia, eh, que é a área da doença e situações graves, fui para Uhum, cuidados paliativos, portanto, final de vida, depois cardiologia, cirurgia, medicina interna, foi toda essa bagagem de saúde, de comunicação, de estar de frente para a morte, não uhum. é? Numa situação de melhorar a condição de morte Qualidade. e Uhum, numa situação de fazer com que a pessoa não morra e dar tudo para que aquela pessoa não morra. Então eu vivi todas essas experiências e isso faz com que eu seja a mulher que eu sou hoje e que eu tenha a consciência e um olhar para muitos detalhes que se calhar se eu não tivesse vivido isso, eu não teria. Então eu acredito que
nada na vida acontece ao acaso, tudo tem um porquê e um para quê. Uhum. E sem dúvida que, quando nós tomamos atenção àquilo que nos está a acontecer e paramos para pensar: "Porquê é que isto está a acontecer? Para quê? Onde é que eu quero onde é que a minha alma quer ir com esta proposta, com este desafio?". Porque essas mensagens elas vão vindo e quando eu olho para trás, elas vieram várias vezes na minha vida, eu não olhava para isso. Uhum. Mas Sim. tu sentias que algo estava errado e preferias ignorar? Sim, por exemplo, eu lembro-me que tinha 19 anos, eu estava já na faculdade, eu entrei para aí com 17, 18, Uhum. eu estava num estágio e lembro-me de quase cair, na casa de banho com dores e com uma hemorragia imensa. Ah, pois. E de terem que me buscar, ao hospital e levar para casa, porque eu não me estava a sentir bem. E claro que na altura a minha mãe preocupou-se em levar-me a uma ginecologista, ela disse: "Ah, tens ovários poliquísticos, tens de fazer a pílula, pronto". E Sim. eu, no meio daquela ignorância, disse: "Ok, tudo bem, vou fazer", mas depois eu não me sentia bem. E depois ia à consulta e dizia: "Olha, desculpe, mas eu não me sinto bem, eu sinto-me com dores de cabeça, eu tenho enxaquecas, eu não me sinto eu", mas eu nem Hum, sabia porque é que eu dizia aquilo, sabes? Eu hum, dizia: "Eu não me sinto eu hoje tenho uma consciência completamente diferente e percebo o porquê de eu não me sentir eu", mas na altura era aquilo que saía, ou seja, a minha alma já pedia ajuda, daí um direcionamento diferente perante a saúde da mulher. Mas aquilo que eu encontrei até então era o básico, o remediável e o penso rápido, não a resolução da cura interna e da prevenção realmente do problema. Isto eu penso que tinha 19 anos, portanto vê, sim. eh, foram mui eu foi em 2000 ou seja, eu fui operada de urgência eu tinha 29, portanto eram 10 anos 10 depois, anos. acho que nem nunca tinha pensado sobre isto, mas 10 anos depois, a minha vida podia ter chegado ao fim por não ter sido prevenido de outra forma, Uhum, que era uhum. possível, não é? Que eu Sim, hoje sei que é possível fazer de sim, uma forma diferente. sim. E eu sinto que hoje em dia já há um bocadinho mais consciência, mas infelizmente a pílula continua a ser assim aquele primeiro penso rápido que é sugerido em vez de se chegar à causa da questão. Isso acho que leva-me à minha segunda pergunta. Como é que tu então tratas ou abordas uma pessoa que chega até ti com uma desregulação hormonal, como por exemplo os ovários poliquísticos ou pessoas que vêm com menorreias ou até endometrioses, como foi o teu Uhum, caso? uhum. Como é que é a tua abordagem? Como é que é fazer uma consulta contigo? Pronto, é assim, quero fazer aqui uma ressalva relativamente à pílula a pílula, na minha visão, é como qualquer outro medicamento. É uma situação que pode ser utilizada pontualmente com determinado fim e que Uhum, não tem que funcionar, tudo igual. Por exemplo, como eu estava a dizer, eu fui operada de emergência, não foi logo, porque tinha que se apurar uma série de questões e vagas para fazer a intervenção, e nessa fase específica eu optei, na altura, já com outra consciência, mas eu optei por fazer uma determinada pílula específica para prevenir que aumentasse até à cirurgia, mas eu não fiz isso isoladamente. sim. Não é? Fiz muitas coisas mais. Na minha forma de abordar, situações como esta, a primeira solução, obviamente, não vai ser a pílula. A pílula vai Uhum, entrar como a última solução das últimas soluções, uhum. hã, em casos emergentes, poderá vir mais cedo. Mas sem dúvida que é entender o que é A que aquele causa. corpo está a querer chamar a atenção. Qual é a causa? Porque Uhum, o nosso útero é um centro criativo, ele quer criar uma vida, além de uma vida que seja um bebé, ele quer criar uma vida, a vida daquela mulher. E muitas vezes aquilo que eu hoje sei é que todas as manifestações elas vêm de bloqueios energéticos, bloqueios que a mulher, por inúmeras razões, se calou, guardou as suas emoções. Eu costumo dizer que o útero é o caldeirão das emoções. Então, às vezes
guarda as emoções para não incomodar, para não levantar ondas, para não ser desagradável, porque aprendeu lá atrás, quando era criança, que tinha que ser a menina bonita, que não podia falar mal, que não podia dizer aquilo que pensava. Uhum. E isso faz com que as mulheres hoje tenham isso gravado em si, até começarem a desprogramar essas crenças que foram geradas no seu desenvolvimento. E não é só enquanto crianças, à medida que crescem, todas as experiências sociais, elas vão trazer isso. E qualquer, fase do desenvolvimento humano pode disputar uma crença. Agora, para mim é essencial entender o que é que aquele corpo está a dizer. Ela às vezes até pode vir sobre a forma de uma amenorreia, pode vir sobre a forma, de uma SOP, ser uma endometriose, pode ser uma fertilidade sem causa aparente, uma infertilidade sem causa aparente. Pode ser de diversas formas, mas é olhar para aquela pessoa, para aquela mulher e o que é que ela tem na sua vida que não está a decorrer como ela gostaria. E depois ir destrinchar isso. Além de toda essa parte de como é que a mulher está a viver, como é que é o estilo de vida, como é que é a alimentação, ao pormenor, não é? "Ah, eu como bem, eu como saudável". O que é comer bem para Uhum. aquela mulher, para aquelas Ver. características energéticas daquela mulher? Para mim é importante analisar a língua, perceber quais são as carências dos órgãos para poder atuar de acordo com isso. Portanto, se ela tem uma falência do baço, ela até pode fazer uma ecografia e não ter nada no baço, mas Uhum. energeticamente e por isso eu acredito que tudo começa no nosso plano energético, nas nossas emoções, até que se vai materializar no físico. Se ainda há esse desequilíbrio, nós vamos ter que tratar essa base. Se o sangue da mulher, se a mulher está com amenorreia e o sangue não aparece, ela está com alguma escassez de sangue no seu sistema, ela tem falta de sangue, ou o sangue não consegue mobilizar-se porque o fígado Uhum. não está a criar esse movimento. O fígado ele rege o movimento, ele rege os músculos, os tendões, tudo o que é movimento, e às vezes até há sangue, mas ele está estagnado, ele não consegue fluir. Então, nós temos um rio em que o sangue não avança, em que tem pedras ali a atrasar o caminho do sangue. E isso vai condicionar a dores menstruais que não são normais de acontecer. Se acontecem, é porque o corpo está a pedir ajuda e o sangue não está a conseguir fluir. É como se o sangue estivesse a bater uma porta e não passa. Ou passa com dificuldade, vai Uhum. passar entre a fechadura, por baixo, e isso vai provocar dor. Que é, porque existe uma inflamação. Então temos que perceber se essa inflamação no corpo da mulher, ela tem uma causa que seja óbvia, se existe alguma coisa que esteja, escondido, há alguma situação até emocional que esteja inconsciente e que a mulher Uhum. nunca tenha olhado para ela. Perceber também, às vezes não aconteceu nada na vida dessa mulher, mas aconteceu na vida da mãe dessa mulher durante a gravidez, ou na avó e a mãe vivenciou isso, e nós mulheres trazemos A essa informação. herança, não é? Temos essa herança, hereditária, as nossas ancestrais fazem parte da nossa vida. E muitas vezes aquilo que acontece, cada vez mais hoje se fala sobre estas questões, porque as mulheres de hoje, eu acredito que vêm com a missão de cortar esses cordões energéticos, essa frequência que fica no nosso ADN e que pode ser ativada mediante as experiências que nós vivemos hoje. A epigenética explica isso. Nós podemos Uhum. trazer uma doença no nosso ADN. Eu hoje sei que a minha avó, da parte do meu pai, teve que remover o útero. Hum. Isso nunca foi falado até eu passar por tudo isso. A Ok. minha mãe sempre teve dores. A minha Uhum. avó fez Uhum. abortos intencionais. Uhum. Porque não queria ter mais filhos, porque achava que não ia dar conta. Eu trago comigo essa frequência de: "Ai, não sei se vou dar conta. Ai, não sei se vou dar conta". Até ao momento em que eu paro e penso: "O que é que eu não dei conta até hoje?". Exato.
Eu dei conta de tudo até hoje. Uhum. O que é que eu não dei conta? Então isto não é meu. Isto não é Não, meu. e é um bocadinho o perfeccionismo novamente a vir aqui É ao o de cima. perfeccionismo a vir ao de cima. Porque nós acreditamos que a mulher tem que ser perfeita, mas não há ninguém perfeito. Não há mulher nenhuma perfeita. Nós somos perfeitas na nossa imperfeição. E isso é que nos Uhum. torna únicas. Uhum. Só que crescemos com essa perfeição. Eu sou do tempo das Barbies perfeitas. Hoje em dia já há Barbies de Também. todo tipo, não é? Eu sou do tempo da Barbie perfeita. Eu sou do tempo da Cinderela, da gata borralheira. Uhum. Eu adorava a Bela e o Monstro. Sim. Eu adorava a Bela e o Monstro. E as minhas primeiras relações na vida foram a tentar transformar os monstros em príncipes. Portanto, eu hoje olho e penso, meu Deus, eu era uma salvadora. Já eras uma cuidadora desde Eu já era uma cedo. cuidadora, isso certamente, eu sempre fui. Eu tinha 3 aninhos e eu dizia ao meu irmão, que é mais velho que eu, leva o casaco, está frio. Então, Uhum. imagina. Sim, sim. Olha, Ana, e tu disseste que então que no teu caso tu achas que foi aqui este excesso de energia masculina e a falta da energia feminina, não é? Este desequilíbrio tão grande e se calhar por muito tempo, por um tempo, muito tempo, sim, um período de tempo muito longo. Há outro tipo de manifestações físicas que possam vir de. Ok, corta esta parte que vou começar de novo. Tá bom. Ok, estava a Respira, fazer tudo respira. ao contrário. Estavas a pensar noutra coisa. Sim, então, Ana, tu disseste que no teu caso tu sentes que, por exemplo, a tua endometriose está muito aqui associada à tua conexão mais com a energia masculina, não é? Este de grande desequilíbrio energia masculina, feminina. Isso quer dizer que o estado emocional da mulher vai também manifestar-se com sintomas físicos, nomeadamente a nível de ciclo menstrual. Sem dúvida, sem dúvida. É assim, não é só isso. Energeticamente, a endometriose, ela simboliza a vontade imensa da mulher ser mãe, mas o medo de ser mãe é maior do que o desejo de ser mãe. Então ela cria, neste caso eu e outras mulheres, Sim. criamos ninhos de recepção ao bebê. E para explicar, quem nos esteja a ouvir, a endometriose é o crescimento de células do endométrio, que é aquilo que nós menstruamos todos os meses, Uhum. é aquilo que reveste o nosso útero para receber o bebê. Não recebendo o bebê, o corpo vai libertar. O que é que acontece nas mulheres que desenvolvem endometriose? Elas vão produzir essas células noutros lugares, que não ali no útero, por fora do útero, dentro dos músculos, em vários sítios, pode ir até aos pulmões, intestinos, várias zonas do nosso corpo onde essas células vão crescer. E como são células anormais para esses lugares, vai provocar uma dor muito forte, porque vai haver esse impacto no nosso corpo. E há sempre outras associações, há sempre um perfil inflamatório associado. E as emoções, elas vão impactar o nosso sistema hormonal, elas vão aumentar o nosso cortisol em grande parte das vezes. As emoções como o stress, o viver em stress, como é o caso que eu vivia em stress, não era só o viver no masculino, porque o masculino, ele é importante, a nossa Claro, sim, estrutura, a sim. nossa organização, a nossa ação, era em levar o corpo ao limite, em viver em stress constante, imagina, trabalhar em cardiologia, sempre no internamento, sempre com clientes monitorizados, ao mesmo tempo que tinha clientes de medicina interna. Viver nesse corre-corre entre vários turnos sucessivos, muitas horas, sem pausa, sem descanso, o corpo chega a um limite e esse excesso, acaba por criar uma inflamação, uma Uhum. má alimentação, Uhum. um desgoverno das emoções, porque todas as emoções são válidas, mas um desgoverno das emoções, porque viver em piloto automático não nos permite sentir. E eu, durante muitos anos, eu blindei as minhas emoções.
Eu não me permitia sentir, seja bom, seja mau, era como se eu fosse sim. ali uma frente de batalha. Então, isso acaba por impactar muito a saúde da mulher. Ela pode se manifestar de diversas formas e o nosso centro útero e o nosso coração, eles estão intimamente ligados e as nossas emoções, elas vão disputar a libertação de hormonas. E sejam elas boas, como a oxitocina, que é uma hormona que é libertada com o prazer e com o amor, sendo o cortisol, que também é necessário, mas quando em excesso, o nosso corpo ele não consegue e acaba por ter efeitos nocivos para o nosso bem-estar e para a nossa saúde. Então, Uhum. a forma como nós gerimos as emoções, ou seja, nós nunca vamos deixar de sentir, efetivamente. Nós podemos é não olhar para aquilo que estamos a sentir e calar as nossas emoções, mas elas estão a acontecer cá dentro. E quando nós não olhamos, quando nós não falamos, quando nós não escrevemos sobre isso, o nosso corpo ele tem que armazenar aquilo de alguma forma, ele Acumula, tem que sim. blindar de alguma forma para nos proteger. Só que Hum. depois vai ter efeitos tardios, no nosso tardios, ou mais rápido ou mais Sim. devagar, mas efeitos, colaterais no nosso sistema, seja no físico, seja no energético, em sentirmos sem vontade de viver, sentirmos sem energia, em corrermos 3 passos e parece que temos 90 anos. Hum. Tudo isso acaba por, ser um reflexo de como é que a nossa vida está hoje, como é que nós estamos, o nosso corpo está sempre a mandar mensagens daquilo que ele Uhum. precisa e dos ajustes que têm que ser feitos, a cada fase da vida. Então, isso quer dizer que, enquanto empreendedoras, eu também sei que há muito aquela urgência de fazer sempre mais, e são muitos os papéis que uma empreendedora tem que assumir, não é? É a visionária, é a CEO, é a professora, é a terapeuta, é a artista, Criadora, exato, criadora. artista, Por criadora. isso, é mesmo importante haver aqui também este equilíbrio e abrir espaço, não queremos encher a nossa agenda, não queremos estar sempre a fazer coisas, porque senão lá está, vamos entrar neste ciclo que tu falas, não é? Que é um pouco. Queremos a liberdade, mas depois acabamos por não ter liberdade nenhuma e voltamos a entrar no ciclo da roda do hamster e ficar completamente em desequilíbrio. Sem dúvida, até porque quando esta situação comigo aconteceu, ou seja, eu já não estava só no hospital. Eu já tinha saído, eu já tinha voltado, eu estava no hospital e nas clínicas. E foi exatamente aquilo que me aconteceu. Eu escolhi viver de uma forma diferente para ter liberdade e depois acabei por ter, tinha liberdade de poder escolher os dias, se mexia Uhum. para a frente, para trás, trocar, etc., com mais Sim. leveza, mas acabei por chegar a um momento em que a minha agenda estava cheia de manhã à noite, incluindo à noite. Portanto, eu muitas vezes eu fazia noite, saía do hospital, ia para a clínica, saía da clínica à hora do almoço, ia para Santarém para outra clínica, depois voltava às 2 da manhã, depois no dia a seguir já ia trabalhar outra vez e não havia este limite. Porquê? Porque comecei a viver a vida, a fazer algo que eu gostava mesmo verdadeiramente e que sentia alinhado comigo, e ao estar a fazer aquilo que eu tanto gosto, perdi os limites outra vez. Porque ali já não era, porque estou a fazer omeletes sem ovos e estou aqui não sei o quê, e as pessoas não respeitam. Não, eu própria não me respeitava e foi Hum. isso que eu tive que aprender novamente. Ou seja, nós vamos Uhum. sempre, isto é uma cebolinha, a gente tira uma Hum. camada, depois vai a outra e vamos sempre analisando. Nós estamos aqui nesta fase do ano que é boa para fazer uma análise daquilo que foi para trás, do resto do ano que temos para a frente e do resto da vida que nós acreditamos que vamos ter. Portanto, Uhum. é Uhum. importante fazer essa avaliação, ter essa maturidade. E eu acredito que foi isso que me faltou, essa falta de maturidade de entender que eu não sou ilimitada, a questão de eu não estar a ser, fiel à minha essência já tinha sido ultrapassada, portanto, eu estava a ser fiel à minha essência, eu fazia tudo aquilo que eu queria, da forma como eu queria, Uhum. mas eu não tinha, até tinha tempos de descanso, só que eram
poucos, Sim. e não eram suficientes para aquilo que eu dava. Foi preciso eu entender que, para o meu perfil, eu precisava ter mais tempo de regenerar a minha energia. Eu Uhum. precisava ter tempo sozinha para regenerar a minha energia. Não era só, poder à noite dormir em casa, por exemplo, que eu Claro. achava que isso era aquilo que era suficiente, Sim. mas não. Isso é muito importante e nós assumimos muitos papéis, começamos como eu presas, na grande maioria das Uhum. pessoas, começamos como eu presas e fazemos todos os papéis da nossa empresa, ou do nosso negócio, vá, Sim. nem sempre temos uma empresa, mas chegar a uma fase em que eu criei a minha empresa em 2020, portanto, eu já estava com uma empresa em plena pandemia, eu decidi abrir uma empresa. Uhum. Pronto, se calhar fora tudo aqui, todas as pessoas a fechar empresas, e eu decidi abrir a minha empresa em 2020. Hum, e correu muito bem, mas para correr muito bem também era preciso correr atrás, das coisas Uhum. correrem muito bem. Uhum. E nessa altura eu já era mãe, a Amélia era pequena ainda, e é preciso conseguir Conciliar, equilibrar claro. estes pratos todos e naturalmente que, às vezes vamos nos perdendo nesse caminho, e isso também aconteceu comigo, nesse caminho de: "Ok, eu já estou a fazer tudo da forma como eu quero, onde é que eu estou nisto tudo?". Uhum. Sem querer, aqueles hábitos de base, de pilares de autocuidado, de meditação, de alimentação, adequada para o meu perfil energético e para as minhas necessidades, de repente isso Descarrila. começou a ficar para trás, porque não havia tempo, Exato. não havia planeamento, Pois. deixar de fazer atividade física, porque não havia tempo, porque havia a contabilidade para tratar, porque havia não sei o quê, Uhum. além dos papéis que eu já tinha antes. Sim, Então, sim. sem querer, nós vamos nos atropelando a nós mesmos. É importante termos sempre, por isso é que é importante termos uma mentora. Ah, Uhum. e eu acredito que desde que eu comecei a trabalhar com mentores, a ter as minhas próprias mentoras e eu como mentora, também ao vermos os outros acabamos por tomar essa atenção. Claro. Eu recordo-me muito de falar contigo, tu dizias: eu quero ter X clientes. E eu dizia: "Ok, Nádia, mas quanto tempo tens livre para essas pessoas?". Pois eu estava-te a ouvir falar e a pensar que eu própria, às vezes, ainda tenho que refletir e lutar comigo, porque, como tu disseste, como são negócios, não é? Normalmente, negócios de marca pessoal, nós gostamos mesmo muito do que fazemos, e no meu caso, eu ainda tenho outro trabalho, que também Claro, gosto do que faço, e felizmente consigo conciliar as duas coisas, porque trabalho na Dinamarca e aqui os horários de trabalho são um bocadinho diferentes do que estamos habituados a ver em Portugal, mas ainda assim eu gosto de ter o meu tempo livre, não é? Para cuidar de claro. mim, para fazer as minhas coisas, então é também tentar não cair nesta tentação de ocupar todos os espaços livres com clientes, com criativos, com tudo e mais alguma coisa que Com eu gravar gosto o de fazer, podcast, mas com isso e com aquilo, pode-se fazer, mas tem que haver um equilíbrio, não é? Porque sim, ter um sim, sem podcast dúvida. como tu tens é um projeto, Uhum, uhum, requer dedicação, requer promoção. Requer contactares as pessoas, andares atrás delas, para marcar a hora, rever. Tudo isso requer tempo e sim, requer sim. dedicação. E nós não podemos chegar ao nosso limite. Temos mesmo que nos policiar constantemente. Eu acredito que isto é mesmo para a vida, Nádia. Não, É, sim. não estamos mais à frente nem mais atrás do que ninguém. Isto é algo que é para a vida. Nós temos que, todos os dias, de manhã e à noite, pensar o que é para hoje, pensar o que é que correu bem, o que é que não correu bem, o que Uhum. é que eu posso melhorar, onde é que eu posso pedir ajuda. Eu acho que se calhar Exatamente. isto Sim. foi daquilo que eu mais tive dificuldade em dar o passo, que é pedir ajuda, pedir a alguém, contratar alguém, ou não contratar, mas pedir a alguém, nem que seja uma amiga: Sim. "Olha, eu tenho isto para fazer, eu não estou a dar conta disto, não estou a conseguir fazer no tempo que eu entendi que deveria ser feito, Uhum. podes-me ajudar?". Ou alguém pode ficar com as minhas filhas, alguém pode ir buscar as minhas filhas à escola, no meu caso hoje, não é, que Uhum.
graças a Deus consegui engravidar, usando o meu método, a minha forma de cuidar da saúde, e cada caso é um caso, isto não é transversal, há uma história sempre para trás, e é importante tudo isto, porque esta questão do pedir ajuda também, também pode vir de algum lugar, não é? Não é por acaso que eu tive dificuldade em pedir ajuda, Uhum. é porque eu vi a Sim. minha avó, eu fui criada maioritariamente por ela, eu vi a minha avó fazer tudo a vida toda. Ela tratava da Uhum. casa, tratava da comida, ia-me levar à escola, ia-me buscar à escola, Uhum. continuava a trabalhar, tinha um negócio próprio, escondido na altura, não era escondido, havia um ateliê, portanto não vinha Sim. para o mundo, era Ah, ali, sim, escondido. sim. Escondido no sentido de não de ser ilegal, mas no sentido que as mulheres ali da família estavam ali a trabalhar, mas quem ia para o mundo, os vestidos que elas faziam, que elas eram modistas, os Uhum. vestidos de alta costura que elas faziam, iam para lojas, iam ser expostos e apresentados por Por outras outros. pessoas. Não por elas. Então, tudo isto são processos de cura. Eu, Uhum. eu ter a coragem hoje de dar a cara, de vir para a internet, de vir a um podcast e falar sobre isto, é um Uhum. processo de cura, não só Uhum. meu, mas de todas as mulheres da minha vida para trás e também das minhas filhas de hoje em diante, para que elas possam ter essa capacidade de expressão, ter a liberdade de poder escolher, eu quero abrir uma empresa, então eu vou abrir uma empresa. Porque na altura a minha avó não teve essa liberdade, o meu avô Sim. não deixou ela descontar. Pois. E é este ponto, não é? Há muitas coisas no nosso desenvolvimento enquanto empreendedoras que deve ser olhado e que eu gosto de olhar, porque eu acredito que são as chaves que mudam realmente para sempre o resultado que as mulheres têm. Uhum. E Uhum. nós temos um outro. ah, E não é ao acaso, o nosso útero não é, nós nascemos de um útero, foi a nossa primeira casa. E a forma como o nosso útero gera e cria a vida, seja ela qual o tipo de vida for, isso traz para nós mulheres um poder, uma capacidade extraordinária que, na verdade, muitas das vezes, ou a grande maioria das vezes, não há essa consciência. Não há essa consciência desse valor que a mulher tem, dessa capacidade de fazer acontecer, mas não fazer acontecer desmedido ou ao modo, escravo, mas de simplesmente servir e estou aqui, sirvam-me e está tudo certo. Mas numa capacidade de criar realmente bem mais do que aquilo que nós podemos imaginar. Se eu olhar para trás, há 10 anos atrás, e a vida que eu tenho hoje, eu eu vivo uma realidade ainda melhor do que eu posso ter sonhado, do que eu Uhum. posso ter, co-criado, visualizado para criar, é melhor ainda do que eu podia ter imaginado, porque Uhum. sem dúvida que a jornada ela vai-se fazendo, mas à medida que nós vamos colocando o pé, Deus vai pondo o chão e as coisas vão se abrindo e as oportunidades vão chegando e cabe a nós também abraçá-las, não é? Que às vezes as Exatamente. oportunidades vêm e a gente deixa de ir, Sim, sim. mas temos que trazer essa coragem para que avancemos e abracemos essas oportunidades. Isso também, é essencial. Daí temos que estar atentos a tudo, aos detalhes, todos Uhum. os detalhes Todos que os nos sinais. importam. Sim. Sim. Sem dúvida, E sem no dúvida. mundo de hoje também é muito comum, quer dizer, com este foco maior na carreira, mulheres têm os seus negócios, adiar-se um pouco mesmo aquelas pessoas que querem mesmo muito ser mães, adiarem este projeto até mais tarde. Sem E dúvida. obviamente que eu também, como um background em saúde, sei que a saúde feminina a reserva ovárica vai reduzindo, há maiores desafios, mas achas que é assim um bicho de sete cabeças para aquelas mulheres que querem engravidar mais tarde, com 38, 39 ou até 40? Qual é Eu que é a tua não opinião sobre isto? eu não vejo como um bicho de 7 cabeças, eu acredito que é possível, sem dúvida. Ou melhor, eu não acredito, eu sei que é possível, mesmo mais de 40. Uhum. Claro que a reserva ovárica
ela vai sempre diminuindo. Isso não há volta a dar, porque nós Exato. nascemos com um número e esse número ele vai decadendo, vai decrescendo Uhum. à medida que nós vamos, vivendo. Agora, ainda a semana passada, em consulta, uma cliente estava muito preocupada por causa desses números, não é? Por E tu que causa da trabalhas em sim. investigação, não é? Por causa desses números. Uhum. E eu peguei nela, eu gosto de olhar para o ciclo de cada mulher, que façam a avaliação de temperatura, não só para engravidar, para este autoconhecimento do que é que Sim. se passa no útero, na saúde dela. Uhum. E eu peguei, olhei para ela, para o gráfico e disse: Olha, estás a entender aqui o que aconteceu? Uma ovulação, certo? Uhum. Ok. No ciclo a seguir, o que aconteceu? Uma ovulação, certo? Independentemente de baixa reserva ovárica, se estão a ovular, é possível engravidar. Uhum. É possível. Claro que pode ter uma menor probabilidade ou uma maior probabilidade mediante a qualidade dos óvulos, que é muito diferente da quantidade. Porque Uhum. se nós podemos ter uma mulher com uma menopausa precoce, porque tem uma baixa reserva ovárica aos 30, ou aos 27, ou aos 25, pode acontecer. Isso não quer dizer que aquela mulher não vai engravidar. Não quer dizer que aquela mulher não tem essa possibilidade. Ai, vai ser impossível, bora já para tratamento, não sei o quê. Calma, porque aquilo que mais me acontece hoje é chegarem até mim mulheres que já passaram por FIVs, mulheres que já passaram por qualquer tipo de intervenção mais invasiva para engravidar, com vários tratamentos nesse sentido, mas que não prepararam minimamente o corpo para o processo. Minimamente a mente. Uhum. E a nossa mentalidade ela tem que estar blindada para isso. E ela tem que estar preparada para os negativos, ela tem que estar preparada para um positivo que depois não corre bem, Uhum. ou que não corre como gostaríamos, porque a questão de não correr bem leva-nos a outras questões, porque tudo tem um porquê, não é? E há uma simbologia nisso. Temos que olhar para a história dessa mulher, para a família dessa mulher. O que é que aconteceu? A mãe teve dificuldade? Não teve. A avó teve dificuldade? Não teve. Houve perdas gestacionais? Não houve. Houve filhos que morreram depois de terem 2 anos? O que é que aconteceu naquela família? E na família do parceiro dessa mulher? Há frequência geracional que impacta o processo de gravidez e isso precisa de ser olhado, isso precisa de ser curado, isso precisa de ser trabalhado. E não só, a mulher precisa estar bem suplementada, de acordo com as necessidades dela. A mulher precisa de se alimentar de forma anti-inflamatória e adequada às características energéticas daquela mulher. Ela precisa de fazer atividade física, ela precisa ter um sono reparador. Eu tive agora 2 anos sem dormir, sem falar da gravidez, que também não dormi muito durante esta gravidez, em que eu dormia uma média de 4 horas por noite, porque não tinha sono, simplesmente, não era Uhum. porque passava mal. Depois chegou uma altura em que passava mal durante a noite também. Portanto, eu tive quase 3 anos sem dormir. E Meu claro, Deus. a minha saúde teve um impacto. Hum. Eu tive uma Claro. recidiva de endometriose. É inevitável. Agora, a minha médica de ginecologista, ela diz: "Eu não sei como é que teve 7 anos sem ter uma lesão de endometriose e sem fazer a pílula, você é louca". Pois, lá "Não está. sou louca, sou eu que estou a fazer". Claro que agora isso ia acontecer. E eu: "Não, não é claro". "É claro, porque eu não dormi". Uhum. E tive que tomar uma decisão agora há pouco tempo de fazer o desmame da Maria da Luz, porque era bom para ela, mas já não estava a ser bom para mim, ou seja, a minha saúde já estava altamente impactada, então eu tive que colocar na balança e eu tive que me priorizar. Uhum. Custou, custou, Uhum. custou horrores. Mais em mim, provavelmente, do que a ela. E a minha Provavelmente. estratégia foi uma estratégia de fuga, não vou estar, pronto, e Deus no comando. E quando voltei da viagem
estar com ela, fazer todo esse processo com muita calma, com mais disponibilidade da minha parte, não é? Porque eu descansei, vim renovada para estar disponível para esse processo de desmame, para conseguir acompanhá-la nesse processo e também ir gerindo as minhas emoções nesse processo de libertação e de mudança de etapa, não é? É um novo ciclo que começa. Só que isso, não é? Amamentar até aos 26, 27 meses criou um impacto na minha vida grande. Uhum. E eu ciclei, atenção, porque às vezes a mulher quando está a amamentar não E vai. perde. Eu ciclei muito cedo. Eu, ao fim de 3 meses da vida da Maria da Luz, a amamentar em exclusivo até aos 6, 7 meses, em exclusivo, e de hora a hora, nem, sei Uhum. lá, muitas vezes, eu comecei a ciclar. Eu Uhum. comecei a ovular, eu comecei a menstruar. Cada mulher é uma mulher e cada situação é uma situação. Não foi nada assim da minha primeira gravidez. Demorei muito mais tempo a voltar ao ciclo. Perdi muito mais peso a amamentar. Amamentei muito menos tempo. Comecei a Uhum. trabalhar muito mais cedo. Tudo são variáveis. Então, na minha visão, no meu acompanhamento, eu gosto de ver todas essas variáveis na vida da mulher, Uhum. na vida do casal. E isso é tão importante, termos uma abordagem que é bioindividual e não é um protocolo que se entrega a toda a gente. Sem dúvida. Eu costumo dizer, às vezes as pessoas, qual é o protocolo? Eu não tenho protocolo. Uhum. Não tenho nenhum protocolo. Eu gosto de ver caso a caso. Eu não tenho essa forma de atuar. Uhum. Pelo menos até hoje não faz sentido para mim ter esse, esse tipo de abordagem, porque nós somos tão únicos que é impossível. Claro que pode haver uma base, não é, de ação, mas tem que ser cada caso. A intervenção é muito individual, sem dúvida. Uhum. Tu há pouco falaste no útero como o nosso centro criativo, e isto é um tópico que eu também adoro. E enquanto mentora de negócio no feminino, uma das coisas que eu faço mesmo questão é que as minhas alunas construam os seus negócios, mas em conexão com o seu feminino, e isto implica conexão com a sua intuição e com a sua criatividade. Queres deixar aqui algumas sugestões de como é que elas podem fazer isto? Ok, então, quanto mais nós estamos conectadas com a nossa essência, com a mulher que nós somos e com tudo aquilo que nós vemos no dia a dia, este contacto tão rápido com outras empreendedoras, com outros negócios, é fácil olharmos para fora. Uhum, Então, se calhar, a primeira orientação que eu posso dar é efetivamente olhar para dentro, uhum. ligar o telefone. Não nos compararmos. Não nos compararmos, aquilo que nós podemos ver, vemos como uma inspiração e Uhum, não como aquilo que deveríamos estar a viver ou a fazer, até uhum. porque estamos todas em fases diferentes. Cada Completamente. uma viveu a sua experiência e tal e qual como eu estava a falar agora de protocolos, não é? Não faz sentido nós querermos viver ou não é a questão do alcançar, mas estar no patamar de A ou B, quando nós nem sabemos qual foi o percurso até aquela pessoa estar naquele lugar. Quanto Temos que tempo ter é que demorou, não é? A chegar... como? Quanto tempo é que demorou a chegar lá? Quanto é que teve que investir? Exatamente! Eu costumo dizer às minhas alunas, minhas mentoradas, eu levei anos, eu trabalho de forma independente, na verdade, eu abri a minha empresa em 2020, mas eu desde 2009 que eu trabalho de forma independente Uhum, com trabalho em hospitalar, que tive, sei lá, contrato efetivamente com o hospital, eu acho que tive 1 ano e tal. Depois despedi-me e voltei para lá, mas a regime de recibos verdes, que era para ter a minha liberdade na minha visão. Então, isto são muitos anos. Hoje em dia é possível mais rápido. É. É porque não tínhamos aquilo que, quando eu comecei, não havia aquilo que há hoje. Eu perdi dinheiro a fazer folhetos. Né? sim, sim, sim. Eu sou do tempo dos folhetos, impressos, em mão, entregues no correio. Uhum, Portanto,
há um percurso, não é? E que é todo percorrido. E nós podemos ensinar o caminho das pedras para saltar a esses pontos. Agora, cada mulher é única. Então nós não podemos querer criar algo que a outra mulher criou. Uhum, Porque todos nós temos um chamado. E a forma como cada mulher faz aquilo que faz é única. E é isso que a torna atrativa, é isso que a torna magnética. Quando lá atrás eu queria fazer as coisas diferentes daquilo que eu via, eu sentia-me mal, eu sentia-me culpada, porque eu achava que era errado juntar medicina chinesa, florais de Bach, cartas de tarot, eh, oráculos XPTOs, uhum. óleos essenciais. Lá atrás, eu era uma aberração. Eu compreendo bem. Mas eu sentia uma aberração. Eu lembro-me de tirar mensagens dos oráculos escondida debaixo da marquesa, assim, Uhum. porque eu sentia que tinha era quase mais forte que eu. Não, eu tenho que tirar uma mensagem daqui, deste oráculo específico para esta pessoa, mas eu tinha vergonha de Sim, sim, e da pôr o reação oráculo em cima também, da não é? mesa. Claro, claro. E isto tem um porquê. Primeira vez que eu abri um consultório, tive uma senhora que foi para a consulta de medicina chinesa, eu era bastante mais convencional na altura que eu abri a primeira vez o consultório, e ela disse-me: "Ah, mas você não vai ler as cartas, pois não?" E eu, muito ofendida, assim: "Não, isto é ciência, isto não é Sim. cá ler cartas, eu não sou nenhuma taróloga, eu não sou bruxa", então quase que aquilo veio ali ao de cima. Hoje em dia, eu tenho muito mais tranquilidade em falar sobre essas questões, para mim Uhum, é super natural, não tenho problema nenhum em expor isso, e o meu marido costuma dizer que eu sou uma bruxinha, eu sou a bruxinha cá de casa. uhum. Portanto, eu estou perfeitamente em paz com isso, mas na verdade não estava. Sim, sim. E se tivesse tido alguém a dizer-me: "Olha, mas isso é que é o teu diferencial". Uhum, O facto de tu juntares tudo isso, seres uhum, enfermeira e conseguires juntar tudo isso faz de ti única. uhum. Isso faz de ti fora da caixa e que bom que é, porque tu não queres Totalmente, viver para estar numa caixa. completamente. E isso é o sermos fiéis a nós. Então, aquilo que eu posso dizer é, daquilo que tu que nos estás a ouvir gostas de fazer, valorizas, aquilo que tu vais viver uma experiência em algum lugar e disseste: "Ai, isto foi incrível, isto veio mesmo aconchegar a minha alma, eu fiquei mesmo satisfeita com este tipo de atendimento", Uhum, ir amoldando a forma como tu estás a servir o mundo. "Ai, mas aqui faltava mesmo eu utilizar esta ferramenta de trabalho com estas pessoas". Então vai e faz. "Ah, mas não é normal porque eu trabalho no âmbito empresarial, eu agora vou para aqui trazer o human design". E por que não? e faz tanto sentido juntar as 2 coisas. Não é? Eu vou trazer a numerologia, eu sou aquela pessoa que faz o curso de numerologia, human design, mais Uhum, junta tudo. E por que não? Porque nós vamos entender o público, nós vamos entender os clientes, vamos conseguir comunicar com aquela pessoa e mais, vamos ser uma ponte de informação para essa pessoa que nem sabe que isso existe. uhum, uhum. Mas é tão verdade, porque eu quando comecei aqui com o meu negócio, como tu sabes, comecei como coach de saúde, que sempre foi a minha área, foi a saúde. Mas eu apaixonei-me pelo branding, pelo posicionamento, pelo negócio e tive muito tempo, mais do que o que eu quero admitir, em avançar com isso, porque deixei que o meu ego me dissesse: "Não, tem que ser saúde, porque este é que é o teu background desde sempre, porque isto é que tens é onde tu tens a tua credibilidade, e por que não juntar tudo?". Porque as É, mulheres que vão criar um negócio também, muitas delas precisam de precisam suporte disso, sim. no lifestyle, no dia a dia, na energia feminina, e esta é mesmo a nossa maior valência, é termos estas multifacetas que vamos juntar para criar algo único e diferenciado, e não é ao acaso que as pessoas que têm chegado até mim, todas elas são assim também, todas elas são Com multidimensionais, certeza, com não sei quantos exatamente, cursos e paixões e talentos, e é super giro sem podermos dúvida. E criar nós vamos atrair juntas. esse público, não é? Por exemplo, quando tu vieste até mim, tu não tinhas essa noção, mas já vieste até mim porque na tua essência isso estava lá. E quando: "Olha, mas por que não falar do negócio? Por que não?".
Porque não falar de negócio? Eu própria passei por isso. Eu ano passado fiz uma formação em branding e às vezes, isto para trazer já aqui outro insight, é às vezes as pessoas que estão ao nosso redor, mesmo aquelas que nos amam muito, elas põem-nos à prova. Uhum. Então, mas porquê uma formação de branding? Então, mas agora queres ir a eventos de marketing digital e de branding e de empresas, mas tu não és da área da saúde, foca-te a fazer aquilo que tu fazes bem, para Hum. quê? Expandir. E por que não expandir o conhecimento? E por que não aprender coisas novas? E por que não aprender coisas novas? E por que não conhecer pessoas de áreas diferentes? Porque senão é só mais do mesmo, não Hum. é? É mais do mesmo e estamos num ambiente diferente e entendemos as pessoas que estão numa frequência diferente e que vivem de uma forma diferente, e isso vai abrir mais o nosso leque. Isso vai nos eu acho que cresci sempre com esta máxima de que saber não ocupa lugar Uhum, e que uhum, o sonho comanda a vida. E pegando na parte do outro criativo, não é, o centro criativo, é o nosso centro dos sonhos. A gente pode uhum. sonhar, nós podemos realizar, nós podemos manifestar, nós podemos magnetizar isso para a nossa vida. E é esse outro que vai, essa união, não é? Nós temos um meridiano na medicina chinesa, nós temos um meridiano que une o coração e o útero. Ele está intimamente ligado. E se o nosso coração vibra com aquilo, o nosso útero ele vai responder. Ele vai dar essa vontade, essa vontade de fazer, essa vontade de fazer parte, de ir e experimentar, mesmo que depois, às vezes nós até podemos ir fazer ir a algum lugar ou alguma formação ou viver alguma experiência que depois percebemos: "Ah não, isto Não não era para mim. não Sim. era não era para mim", mas está tudo bem, porque deu para entender que aquilo não era para mim, porque senão se Uhum. forem como eu, ficam ali a pensar: E "Ah, mas se se calhar se eu for Uhum. ali, mas se calhar se eu for ali", epá, Sim, vai e vê se é para ti, não é para ti é Deus, pronto, está tudo bem. Alguma exatamente. coisa foste aprender ali certamente, e seguir em frente. Sim, sim, isso também é o que eu digo sempre, mesmo quando tu não gostas de algo, há algo que tu aprendeste com certeza com aquela experiência. Sem dúvida, sem dúvida. Olha, e uma mulher que tenha que tirar o útero, como tu também referiste, tinhas uma pessoa na família, como é que fica aqui esta questão da criatividade a nível energético? Há aqui algum impacto? Esse eu acredito que há um impacto, porque vai haver um vazio orgânico, não é? Sem órgão. Uhum, Agora, energeticamente, o útero ele vai continuar a estar. Isso é uma coisa que a medicina chinesa explica muito bem, porque nós até podemos uhum, tirar um rim, mas nós vamos continuar a ter o meridiano do rim direito, mesmo que nós tenhamos que retirar aquele rim. Nós podemos ter que tirar a vesícula, nós vamos continuar a ter aquele meridiano energético da vesícula que vai fazer toda a condução. Mas vai haver uma cicatriz, vai haver uma remoção de um órgão que fazia parte. Então, ao não fazer parte, isto nas leis sistémicas, algo que sai e que deixou de fazer parte, vai criar ali uma lacuna. Mas nós podemos reconectar com essa energia do útero, mesmo se tivermos que tirar fisicamente o útero, conectar com essa sabedoria interna, com essa intuição, com esse lugar feminino, ao fazermos atividades que explorem a nossa criatividade. A criatividade ela não vai baixar assim só porque sim. Nós vamos ter que, se calhar, ter uma atenção ainda redobrada, porque nós na altura da menstruação nós estamos a libertar aquelas células, mas nós estamos a abrir espaço para o novo. Então, quando nós temos uma retirada do útero, é importante que haja uma inclusão energética desse útero, uma visualização desse útero, a presença dele aqui, um fazer as pazes e um agradecer o tempo que ele serviu a nossa vida e abraçar o lugar de agora sou eu que vou assumir este lugar criativo. Agora vou assumir esse lugar criativo do meu coração. Vou-me conectar com o meu feminino, com a minha criatividade, através da dança, através da escrita, através da pintura, através de experiências sensoriais, fazer terapia para conectar com o outro, com a energia do outro, fazer meditações imersivas para que isso aconteça, fazer trabalho energético para que isso aconteça.
para que não haja esse desprendimento total energético com da energia do útero. Ele não vai estar lá fisicamente, mas o símbolo do órgão, ele continua a existir na nossa frequência. Pode estar mais ou menos doente, e isso vai ser um trabalho de terapia que é importante ser feito para que a mulher não desprenda essa conexão. O que é que eu acredito? Eu acredito que quando há a retirada de algum órgão, alguma situação, mesmo sem retirar, alguma situação, hum, física, fisiológica, de grande impacto, é importante ir mais uma vez à causa. O que é que, em que momento da vida aquela mulher está? O que é que ela não criou para a vida dela que ela queria ter criado? E fazer esse trabalho, porque se não for feito, o corpo vai manifestar de outra forma. Vai manifestar no outro órgão, vai manifestar com uma imposição mais forte. Eu acredito que vem vindo sempre com mais intensidade. Quando nós não ouvimos um sinal pequenino, as manifestações vão sempre crescendo a nível da alerta. Quando nós tomamos esse alerta, quando as manifestações vêm para chamar a atenção, elas voltam a reduzir aqui a frequência e a chamar a atenção quando é necessário, e nós vamos estar mais alertas à partida para agir o mais cedo possível, para não deixar que o corpo se manifeste de uma forma tão intensa e que coloque em risco a vida da pessoa, da mulher, neste caso, na questão do útero. Uhum. É super interessante. Obrigada pelas tuas partilhas. E agora, aqui já em jeito de terminarmos, vou fazer aquela perguntinhas que faço sempre aos meus convidados, que é: o que significa Feminino em Foco para ti? Feminino em foco para mim significa que se nós nascemos mulheres, essa vai ser a frequência mais elevada que nós devemos viver no nosso dia a dia. Portanto, esse deve ser o foco. Nunca esquecer do nosso lado feminino, mesmo quando nós vestimos como empreendedoras, empresárias, o nosso masculino, da estrutura, da organização, do planeamento, de tudo, um lançamento. Uhum. Nós precisamos de vestir esse masculino, mas depois, na nossa casa, na nossa vida, fora trabalho, nas nossas dinâmicas interpessoais, nós devemos nos relembrar de focar quem somos nós no feminino, qual é o nosso feminino, como é que ele gosta de se manifestar e fazer disso parte do dia a dia, não é? Hoje o dia foi só masculino, tá, é só masculino até ao fim do dia. Não, porque o Uhum. nosso dia, ou seja, o dia é a nossa parte masculina, efetiva, Uhum. e a noite é o lado feminino. Portanto, isso vai ter sempre que acontecer. E nós, como mulheres, nós devemos ter o feminino em foco, porque essa é a nossa essência. Isso deve ser levado muito a sério, mesmo quando temos momentos em que temos que agarrar o nosso masculino e dar conta daquilo que temos que dar conta e ser adultas e fazer o que tem que ser feito, mas isso não quer dizer que nós descuremos do nosso feminino. O feminino Uhum. tem que estar sempre em foco. Na Exatamente. nossa, como se fosse uma bússola. Se calhar o feminino em foco eu vejo como uma bússola da nossa alma. Uhum. E estás pronta para espalhar magia? Sempre. Sempre pronta Sempre para pronta. espalhar magia. Sim. Sim, Agora então, acho que mais do que nunca, sinto-me assim a renascer. sim, és uma verdadeira mulher mágica aqui com a A varinha fa mágica. Sim, eu costumo dizer que sou a fada A madrinha, espada portanto é madrinha. isso. Olha, muito obrigada por ter vindo aqui ao podcast. Foi um prazer. Espero que Obrigada estás eu. desse lado, também tenhas tirado insights para ti e que tenhas aprendido. E, Ana, como é que as pessoas te podem contactar? Se tiverem alguma dúvida, uma questão, ou até se quiserem marcar uma consulta contigo. Podem contactar pelo Instagram, se calhar é o meio mais rápido de entrar em contacto comigo, Uhum. pelo WhatsApp também, mas lá no Instagram tem esse contacto que é anaisarrocha.pt, é o @anaisarrocha.pt, podem mandar mensagem lá diretamente, também dizer aquilo que sentiram, Uhum. os insights que tiveram aqui com o podcast.
alguma questão que tenha surgido, estão totalmente à vontade para me mandar mensagem, será uma honra, receber-vos por lá. E é isso, neste momento acho que se calhar é a forma mais É simples mais de fácil. entrar em contacto comigo, sim. Mas nós também podemos deixar aqui nas notas do episódio o teu perfil do Instagram e se quiseres um e-mail, também podemos deixar. Sim, podemos deixar o meu e-mail, o meu WhatsApp Pronto. direto, ou eu ou alguém da minha equipa vai responder por lá, portanto, Uhum. podemos deixar aqui tudo direitinho para poderem chegar até mim da forma mais simples possível. Perfeito. Muito obrigada e vejo-te no próximo episódio do podcast. Um beijinho. Ah.